Você já teve a sensação de estar sempre cansada, mesmo depois de dormir, descansar ou até passar um fim de semana inteiro sem fazer muita coisa? Como se o seu corpo até parasse, mas por dentro você continuasse exausta. E pior, como se esse cansaço não fosse embora nunca. Não importa o quanto você tente descansar. Se isso acontece com você, existe uma explicação emocional e psicológica muito mais profunda do que simplesmente falta de sono ou rotina pesada. E é exatamente isso que você vai entender aqui. Eu sou Adriana Alcântara, psicanalista clínica, e eu ajudo mulheres a compreenderem o que está por trás da exaustão emocional e dos padrões que fazem elas se sentirem sempre sobrecarregadas. Antes de tudo, deixa eu te dizer uma coisa importante. Esse tipo de cansaço não é apenas físico. Muitas vezes, ele é um sinal de que a sua mente e suas emoções estão sempre carregadas há muito tempo, mesmo quando o seu corpo está parado. E quando você não entende isso, você começa a se culpar, a achar que está sendo preguiçosa, que está fraca ou que todo mundo dá conta, menos você. Mas na verdade, o que está acontecendo pode ser muito mais silencioso e profundo. E eu vou te mostrar agora algumas das principais causas desse cansaço constante, que não melhora com descanso, para que você comece a se enxergar com mais clareza e menos culpa. A primeira causa é o que chamamos de sobrecarga mental e emocional. Isso acontece quando você vive pensando em tudo ao mesmo tempo, mesmo quando não está fazendo nada. É como se a sua mente nunca desligasse. Você pensa nas responsabilidades da casa, nas pessoas que você precisa cuidar, nos problemas que ainda não resolveu, nas conversas que ficaram mal resolvidas e até em cenários que ainda nem aconteceram. E tudo isso consome uma energia enorme, mesmo em silêncio, mesmo deitada. A sua mente continua trabalhando sem pausa. E esse tipo de cansaço não descansa com o corpo, porque ele nasce na mente. A segunda causa é o acúmulo emocional. Muitas mulheres passam o dia inteiro engolindo sentimentos. Engolem a raiva para não brigar, engolem a tristeza para não preocupar ninguém, engolem a frustração para continuar funcionando, engolem a dor para dar conta de tudo. Só que emoção não desaparece quando é ignorada. Ela se acumula no corpo e o corpo começa a falar através do cansaço, da falta de energia, da falta de motivação, até para coisas simples. É como se o seu emocional estivesse pesado demais para você continuar carregando. E a terceira coisa é um ciclo de estresse silencioso que vai deixando o seu sistema interno em alerta constante. Mesmo quando você está em repouso, o seu corpo não entende que pode relaxar de verdade. Isso acontece quando você vive por muito tempo em estado de preocupação, cobrança ou responsabilidade excessiva. O seu corpo se acostuma a ficar em tensão, como se algo sempre estivesse prestes a dar errado. E aí, mesmo descansando, você não recupera energia de verdade, porque o seu sistema interno não sai do modo de alerta. E existe ainda uma quarta camada que poucas pessoas percebem: a dificuldade de se permitir descansar sem culpa. Muitas mulheres foram ensinadas direta ou indiretamente que descansar é quase um luxo, ou que só pode descansar depois de dar conta de tudo. E como a vida nunca está realmente toda resolvida, elas nunca descansam de verdade. Mesmo quando param, a mente continua ativa com culpa. E a culpa também cansa. A culpa drena energia, tira leveza e impede o corpo de entrar em recuperação profunda. Percebe como esse cansaço não é simples?
ele não é só sobre sono. Ele é sobre uma vida inteira de excesso, de cobrança, de emoções acumuladas e de uma mente que nunca aprende a desligar. E talvez, enquanto você se escuta, você esteja percebendo que esse cansaço não começou agora. Ele foi se formando aos poucos, nos dias em que você precisava ser forte demais, nos momentos em que você não teve espaço para sentir, e nas frases em que você só continuou funcionando, sem se perguntar como realmente estava por dentro. A boa notícia é que quando você entende a origem desse cansaço, você para de se atacar e começa a se observar com muito mais verdade. E isso já é o primeiro passo para mudar a forma como você se relaciona com a sua própria energia. Porque você não precisa continuar vivendo nesse nível de exaustão como se isso fosse normal. O seu corpo não está contra você, ele está tentando te mostrar que algo dentro de você precisa de cuidado, de pausa emocional e de reorganização interna. E se esse conteúdo fez sentido para você, isso já diz muito sobre o que você pode começar a olhar com mais atenção dentro de si. Se você quiser aprofundar esse tipo de entendimento sobre suas emoções, sua história e os padrões que te levam a esse cansaço constante, se inscreve aqui no canal, porque eu vou continuar te ajudando a enxergar essas camadas emocionais que ninguém te explicou antes. E aqui do lado tem um vídeo onde eu te mostro 3 sinais silenciosos de cansaço emocional que você pode estar vivendo todos os dias sem perceber. Porque quando você identifica esses sinais, você começa a entender que esse cansaço não é só físico, ele tem uma origem emocional muito mais profunda.